Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Tertulinho vai ser desmascarado de uma forma que jamais imaginou. Padre Zezo vai revelar o segredo de confissão de Tertulinho para José. Desta vez não vai ficar barato. José vai dar 3 castigos chocantes para Tertulinho. E um deles vai terminar com uma pessoa dentro de um caixão. Tudo poderá acontecer um tempo depois que Fubá desistir de seu plano contra José. Tertulinho fica extremamente nervoso com a situação e comenta consigo mesmo: "Eu mesmo vou tirar a vida desse pilantra, seja por bem ou por mal. Nem que seja preciso eu sujar minhas mãos para fazer isso." Em seguida, o filho de Deodora começa a andar de um lado para o outro, enquanto pensa no que fazer, e vai atrás de Mirinho. Assim que fica frente a frente com o rapaz, Tertulinho avisa: "Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que tu arrume um Boa Noite Cinderela, para eu apagar o José de uma vez por todas." Em seguida, os dois ficam conversando por mais um tempo, enquanto o Padre Zezo fica observando tudo de longe. Em seguida, o padre entra na igreja e começa a rezar pela alma de José e por Candoca. No dia seguinte, Mirinho entrega o produto para Tertulinho e diz: "Se tu usar em grande quantidade, a pessoa nunca mais acorda. Pode confiar em mim, Tertulinho." Nesse momento, o vilão dá um sorriso de canto no rosto e fica totalmente esperançoso, achando que seu plano vai dar certo. O que Tertulinho não percebeu é que o padre estava observando novamente toda a cena de longe. Neste momento, o padre fica extremamente nervoso e começa a andar desesperadamente de um lado para o outro, pensando no que fazer. Em seguida, ele pede: "Deus, me dê alguma luz do que eu devo fazer. Meu senhor, eu estou tão perdido. O que eu faço, meu Deus? Eu sei de tudo o que está acontecendo. Se eu não agir, o Tertulinho vai acabar tirando a vida do José. Por favor, me diga o que fazer." De repente, o padre é surpreendido com a presença de Labib. Ao ver o padre, a esposa de Maruan percebe que ele está com um comportamento estranho e fica com uma pulga atrás da orelha. Ela fica encarando o padre por um tempo, até que pergunta: "O que foi, padre? Por que você tá com essa cara?" Ao ouvir essas palavras, o padre disfarça e responde: "Não é nada." Porém, Labib continua muito curiosa e pergunta: "Tu tem certeza, padre? Nunca vi o senhor desse jeito." Em seguida, o padre encara a moça no fundo dos olhos e questiona: "Se você tivesse que escolher entre salvar a vida de uma pessoa ou seguir as normas da igreja, o que você faria, Labib?" Com toda a seriedade do mundo, Labib responde: "Eu não pensaria 2 vezes antes de salvar a vida de alguém, senhor padre. Deus sentiria muito orgulho de uma pessoa assim. Ainda mais se fosse salvar a vida de um inocente. Mas por que tu tá perguntando isso, padre?" Nesse momento, o padre fica mais nervoso do que já estava e fica pensando no que fazer. Instantes depois, ele avisa: "Pois venha comigo, Labib. Eu tenho uma coisa que precisa ser feita: a justiça." Sem perder mais tempo, os dois se unem e vão para o lado de fora da igreja. Enquanto isso, Tertulinho aparece frente a frente com José em um bar de Canta Pedra. Ao ver seu maior inimigo,
O filho do coronel se aproxima dele de mansinho e mente. Zé, eu preciso te falar uma coisa. Ao ouvir essas palavras, José revira os olhos e pergunta. O que foi, Tertulinho? O vilão responde. Eu quero pagar uma bebida pra você. Assim a gente pode selar a paz entre nós dois. Eu já tô cansado dessa guerra, Zé. Você é meu irmão. A gente não precisa ficar desse jeito. Porém, José fica desconfiado e pergunta. Que história é essa, Tertulinho? Me diga logo o que você quer de mim. O filho de Deodora responde. Oxente, eu tô aqui na inocência, tentando fazer as pazes com o meu irmão. E tu fica de desconfiança de mim, Zé? Para com isso e aceite a minha bebida. Nesse momento, José imagina que Tertulinho esteja armando alguma coisa contra ele. E fica mais desconfiado do que já estava antes disso. Mesmo com uma pulga atrás da orelha, o pai de Manduca avisa. Tudo bem, Tertulinho. Eu aceito a sua bebida. Mas eu juro que se tu tiver com segundas intenções, tu vai se ver comigo. Assim que escuta essas palavras, Tertulinho dá um sorriso cínico de lado e comenta consigo mesmo. Chegou sua hora, José. Quando você tomar essa bebida, tu não vai acordar tão cedo e vai voltar para a cova de onde nunca deveria ter saído. Em seguida, Tertulinho pega o Boa Noite Cinderela de seu bolso e despeja todo no copo de seu irmão, sem perceber que estava sendo espionado. Neste instante, Tertulinho se aproxima lentamente de José e entrega os copos na mão dele. Em seguida, o filho do coronel pede. Meu irmão, vamos fazer um brinde para comemorar a nossa amizade. Essa nova fase que está vindo em nossas vidas. Um brinde, meu irmão. No mesmo segundo, os dois brindam. Quando José está prestes a tomar no copo batizado, o padre Zezo invade o local e grita. Pare com isso, José! Não beba desse copo! Ao ouvir essas palavras, Tertulinho arregala os olhos e fica extremamente indignado com a situação. Em seguida, ele pergunta. O que foi, padre? O que o senhor tá metendo o nariz onde não foi chamado? O padre responde. Eu estou aqui por um motivo. Enquanto isso, Labib fica observando tudo, extremamente curiosa para saber o que o padre está arrumando. Neste momento, José fica intrigado com a situação e comenta. Eu não estou entendendo. O que tem de mais dentro desse copo? Com toda a coragem e determinação do mundo, o padre pega o copo da mão de José e entrega nas mãos de Tertulinho. Em seguida, o padre pede. Tertulinho, beba um pouco dessa bebida antes do José. No mesmo segundo, o filho do coronel estranha a atitude do padre e começa a ficar irritado com a situação. Instantes depois, ele avisa. Eu não vou tomar nada. Essa bebida é do José. Neste momento, o padre fica com os olhos vermelhos de tanta raiva e avisa. Tu não tá me dando outra opção, Tertulinho. Em seguida, José fica mais intrigado do que já estava anteriormente e pergunta. O que é que tá acontecendo aqui? Tu pode me explicar, padre? Determinado em botar um ponto final nessa história, o padre responde. O Tertulinho foi até a igreja e me confessou algumas coisas que você precisa saber, José. Ao ouvir essas palavras,
Tertulinho fica muito receoso com o que pode acontecer com ele. Em seguida, ele comenta: Isso é contra as regras da igreja, padre! Tu não pode sair falando por aí o que eu te disse dentro do confessionário. Com um tom debochado, o padre avisa: Eu não tenho medo, Tertulinho. Eu tô fazendo isso porque é o certo. Deus sussurrou no meu ouvido que eu deveria fazer isso. Eu não posso deixar você fazer mal nenhum a uma pessoa inocente. Neste momento, José fica aflito com o que está acontecendo e pergunta: Como assim fazer mal, padre? Do que tu tá falando? Neste momento, Labib aparece muito furiosa e se pergunta: O que será que o Tertulinho confessou pro padre? Meu Deus, isso tá parecendo até uma história de filme. Em seguida, o padre encara José no fundo dos olhos. Com toda a serenidade possível, ele explica: O Tertulinho foi atrás de mim e disse que não ia descansar enquanto não tirasse a sua vida, José. Foi isso que ele me disse. Assim que escuta essas palavras, José fica completamente fora de si e pergunta: É verdade o que o padre está dizendo, Tertulinho? Trêmulo dos pés à cabeça, ao saber que sua casa poderá cair em questão de instantes, o vilão responde: De jeito nenhum, José. É mentira do padre. Eu nunca disse isso. Ele tá me confundindo com algum outro fiel. Neste momento, o padre encara novamente José e avisa: Eu vi o Tertulinho colocando algo na sua bebida, José. Eu vi com meus próprios olhos. Pode confiar em mim. Eu não sei o que era, mas que eu vi ele colocando, eu vi. Neste momento, José fica ainda mais desconfiado e pergunta: O que tem na minha bebida, Tertulinho? O filho de Deodora responde: Não tem nada, meu irmão. Em seguida, José olha diretamente nos olhos de seu irmão e avisa: Tu tá mentindo pra mim, Tertulinho. Eu te conheço há muito tempo e sei que tu tá escondendo alguma coisa de mim. Ao ouvir essas palavras, Labib começa a ficar aflita com tudo o que está acontecendo e tenta ligar para a Candoca, mas a médica não atende. Instantes depois, José continua: Se não tem nada nessa bebida, eu quero que você tome. Eu quero que tu vire esse copo e não deixe escorrer uma gota sequer. Tertulinho continua se recusando a tomar por mais um tempo, até que José toma toda a coragem do mundo e começa a caminhar lentamente em direção ao seu irmão. Assim que fica frente a frente com Tertulinho, José pega o copo batizado da mão dele e avisa: Se tu não tomar por bem, tu vai tomar por mal, Tertulinho. Com toda a força e agilidade possível, José gruda no rosto de Tertulinho, a força, e faz ele tomar todo o líquido do copo. Em seguida, Tertulinho começa a chorar de tanto arrependimento e comenta: Tu não podia ter feito isso comigo, José! Não podia! O padre Zezo fica encarando o Tertulinho por um tempo, até que ele arregala os olhos de tanto susto e comenta: O Tertulinho tá mais branco que farinha. Ao ver que seu irmão está realmente com um comportamento estranho, José pergunta: Tá tudo bem, Tertulinho? Sincero, o vilão responde: Eu acho que eu vou desmaiar. E talvez eu nunca mais acorde depois disso. No mesmo segundo, Tertulinho cai duro no chão e deixa todos preocupados.
De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.